Olá, amigo. Que bom mais uma vez estarmos juntos para continuarmos as 27 lições que já começamos. E estamos em qual estudo, Tia Alegre? Nós vamos agora para o sexto estudo, a sexta lição. É quem é Deus? Importante. Vamos então hoje descobrir o que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre quem é Deus. Você já pensou sobre isso? Hoje existem muitas linhas de raciocínios. Com certeza. Alguns dizem que Deus é uma unicidade de três pessoas, outros dizem que é três pessoas em um. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Exato. Vamos deixar que a palavra de Deus nos fale. E para isso vamos orar pedindo a direção do nosso Pai Celestial. Amado Pai Celestial, Deus de misericórdia, de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui no intuito verdadeiro de te conhecer melhor. Quem tu és? O que a palavra diz sobre ti? Ensina-nos agora, queremos te conhecer. Neste nosso estudo, conhecendo o Criador, compreendemos que tu és o Criador. Mas quem de fato tu és para nós? Ensina-nos ao teu respeito, dentro da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus, eu te peço agradecido. Amém. Muito bem, já oramos. Agora vamos direto à primeira pergunta, para então iniciarmos este novo conhecimento sobre quem é Deus. Ok. Pergunta 1. A Bíblia afirma que existe apenas um só Deus? 1 Coríntios 8, versos 5 e 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então a Bíblia afirma que existe apenas um só Deus. Para nós, há um só Deus, o Pai. O Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Bem direto, né, Chalé? Bem objetivo, muito né? objetivo. Ok. Vamos agora à segunda pergunta. De acordo com Cristo, devemos adorar e servir quem? Mateus capítulo 4, verso 10 e João capítulo 4, versos 20 a 24. Alegre, eu leio Mateus e você lê João, ok? Muito bem. Acompanhe conosco na sua Bíblia. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus deixou claro aqui que devemos adorar só a Deus e servir só a Deus. João 4, 20 a 22. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é um espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então realmente a Bíblia confirma a adoração ao Pai. Eu quero apenas dizer o seguinte, Wagner, sobre os textos bíblicos que estamos lendo. Esta versão que nós lemos agora é da versão King James Version, né? A versão do rei Tiago. Pergunta número 3. O primeiro mandamento ordena adorar a três deuses? Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Mim. Mim é plural ou é singular? Com certeza, mim é singular. Então só pode se referir a uma pessoa aqui. Isso, o mandamento é bem claro, que não devemos ter outro Deus além do verdadeiro Deus. Exatamente. Como nós já vimos, é o Pai. Vamos à pergunta número 4.
Jesus confirmou a verdade que Deus é um só? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Marcos, no Novo Testamento, capítulo 12, versos 28 e 29. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Interessante, o primeiro de todos os mandamentos é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor? Exatamente. Como nós podemos entender isso? Nós podemos entender que ele está afirmando que o Pai dele, o Deus dele, é o único soberano do universo. E não há outro. Exatamente. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso Jesus deixou claro. Pergunta 5. A Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Leia comigo. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Então a Bíblia, ela afirma que realmente Deus é a cabeça de Cristo. Vamos à pergunta 6. Existe alguém igual ao Deus eterno? Isaías, capítulo 45, versos 5 e 6, e ainda Isaías 40, verso 28. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não existe outro. O Eterno, o nosso Pai Celestial, Ele é Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Muito bem. Ele não se cansa, não se fadiga, Ele é o nosso Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas. Exatamente. Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. A Ele glória e louvor para sempre. Pergunta 7. Quem é maior, o Pai ou Cristo? João, capítulo 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Jesus, de maneira muito clara, responde que o Pai é maior do que ele. Não podemos realmente aqui contestar a palavra, que é muito direto essa afirmação de Cristo. Pergunta 8. Jesus fez referência a seu Pai como o único Deus verdadeiro? João, capítulo 17, versos 1 a 3. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bem, Wagner, aqui no versículo 3, nós vimos claramente que a vida eterna é conhecer ao nosso Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Exatamente. A vida eterna será conhecer o Pai como soberano e a seu Filho Jesus Cristo. É por isso que esse estudo, ele traz esse tema, quem é Deus? Porque se nós compreendermos quem é Deus, se nós o conhecermos assim como dizem as Sagradas Escrituras, verdadeiramente nós estaremos conhecendo o Eterno. Exatamente. Pergunta 9. Deus de fato
é o Pai literal de Jesus Cristo? Nós vamos agora ler 4 textos para confirmar, para podermos responder esta interrogação que nos foi feita agora. Será que realmente Deus é o Pai literal de Cristo? Abra sua Bíblia conosco em Efésios, no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Agora João 20, verso 17. Abra sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora, veja o que diz João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então aqui nós vimos claramente que Deus é o Pai literal de Jesus Cristo. Além de Pai, a Bíblia diz que é também o Deus de Jesus Cristo. O seu Deus. Jesus Cristo tem um Pai, é o nosso Pai celestial, o eterno. Jesus Cristo tem um Deus, é o nosso Deus. Exatamente. Vamos à pergunta de número 10. Segundo a Bíblia, quem ressuscitou a Jesus? Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Tá aí a resposta em Atos 5:30, de que o Deus de nossos pais, o nosso Pai celestial, o Deus eterno, ele ressuscitou a Jesus Cristo. Exatamente. Ressuscitou o seu filho. Mas ainda há outros versos que falam que o nosso Pai celestial ressuscitou a Jesus Cristo. Confirmam, né? Pergunta 11. Temos que crer que Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo para sermos salvos? Romanos 10, verso 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É importante. É importante sim. Que nós creiamos que realmente Deus ressuscitou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É importante entender que Jesus Cristo não se auto-ressuscitou, mas que o Pai o ressuscitou. Exatamente. Vamos à pergunta 12. Quem nega que Cristo é o Filho de Deus é o quê? 1 João 5:5, 1 João capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então aqui nós estamos vendo que a pessoa que nega o Pai e o Filho, ou seja, que nega que verdadeiramente Deus é o Pai de Jesus Cristo e que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, essa pessoa, ela é o anticristo. Exatamente. É o que está dizendo a palavra de Deus. Por quê, Xalegre? É importante nós até comentarmos alguma coisa sobre isso, porque o plano da redenção foi Deus enviar o seu Filho ao mundo. O amor de Deus ele é provado ao dar o seu Filho. Quando nós negamos essa relação de pai e filho, nós estamos negando o plano da redenção. Nós estamos tirando o amor de Deus em entregar ao seu Filho. É porque o verso diz claramente, João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. Exatamente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. É por isso que negar o Filho, negar a relação de pai e filho, é se tornarem anticristo. Pergunta 13. Deus, o Pai,
é também o Deus de Cristo? Salmos 45, verso 7. Nós vamos ler aqui uma série de textos que nós vamos citando aos poucos. O primeiro é Salmos 45, no verso 7. Acompanhe conosco na sua Bíblia. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmos 45, 7. Quem foi ungido aqui com óleo de alegria? Com certeza foi Jesus Cristo. Então aqui está claríssimo, Deus te ungiu, o teu Deus. Exatamente. Não é? Hebreus 1:9 diz o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja claramente que esse texto ele é repetido. Ele está lá no Velho Testamento e ele está aqui no Novo Testamento em Hebreus. Exatamente, mostrando claramente que realmente Cristo tem um Deus. Em João 20:17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mais um texto claríssimo de que Cristo tem um Deus, ou seja, que o Pai de Cristo é também o seu Deus. Exatamente, isso está de uma forma tão cristalina, tão transparente. Efésios 1:3, para a gente finalizar e para que essa questão fique bem estabelecida na sua mente, abra sua Bíblia em Efésios 1:3 e leia conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus dele também. Exatamente. Nosso Pai eterno e nosso Deus. Vamos complementar com mais uma passagem que está em Apocalipse capítulo 3, verso 12, que assim diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha aqui, Wagner, que ele cita aqui 4 vezes nesse texto, meu Deus. Não é? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, 4 vezes num só verso. É Jesus dizendo. Posso complementar, Xarai? Pode, Posso claro. complementar com Apocalipse 1, verso 5 e 6? Leia comigo também, abra sua Bíblia aí. Esse tema é muito importante, então a gente precisa realmente frisar bem para que você não esqueça que Cristo tem um Deus, que é o seu Pai. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que texto maravilhoso. Vamos complementar então 1 Coríntios 8, 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Deuteronômio, Alegre, no capítulo 6, no verso 4 e 5, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Marcos, no capítulo 12, versículos 28 e 29. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta. Respondeu Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 17, verso 3, assim está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler Romanos 16, 27. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Efésios 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vamos abrir mais as Escrituras. Acompanhe conosco, há muitos outros textos. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16, diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vários textos para que realmente o nosso amigo que está estudando conosco, Alegre, possa realmente compreender e ter a certeza de que existe somente um único Senhor e soberano, que é o Pai e também o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, Wagner. E em Judas, versos 24 e 25, nós lemos: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria diante da sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Sem mais comentários, nós queremos convidá-lo a orar a esse único Deus, em nome do seu único Filho. Esse é o desejo dele para você e para nós também. Vamos orar. Deus eterno, Criador do universo, nós queremos nesta hora reconhecer-te como soberano de toda a criação. Amém. Soberano de todo o universo. E em nome do teu Filho unigênito, o nosso Salvador, nós queremos pedir a tua bênção nesta hora. Amém. Para que possamos, Senhor, de todo o nosso coração, crer que o Senhor é o único Senhor. E obrigado porque o Senhor um dia permitiu que o seu único Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, viesse a este mundo para nos salvar. E é em nome dele que nós agradecemos. Amém. Amém.